Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast Falando de Famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, Rafael Campoy, assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo, e Renan Guerra, que integra a equipe psicossocial do Sejusc Família, irão falar sobre o tema responsabilidade paterna. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @FalandoDeFamílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá pessoal, eu me chamo Adriane Salles e vou ser a mediadora desse episódio. Hoje estou com o Rafael Campoy. Pode se apresentar, Rafael, por favor? Oi pessoal, meu nome é Rafael Candeluro Campoy, eu sou pai do Francisco, companheiro da Carolina, sou assistente social, trabalho no Judiciário, no TJ de São Paulo, marca de Taquarituba. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu venho lá de Maringá, no Paraná, filho do João Célio e da Carmen Lúcia. Estudei até o ensino médio em Maringá e depois fui seminarista, Frei Capuchinho durante um período e depois fui fazer serviço social em Apucarana, na Unespar. E me formei, logo me casei com uma assistente social também, que estudou comigo, Carol, e sou assistente social desde então. Trabalhei em políticas públicas, sempre no SUAS, lidando com a política de assistência social. E em 2014 passei no concurso do PJ de São Paulo e desde então trabalho na comarca de Taquarituba, no interior de São Paulo, vara única, né, com diversos temas, né, guarda, acolhimento, violência, acolhimento especial. Meu amor pelos podcasts e pela paternidade me levou a pesquisar sobre esses dois temas. Dentro do programa de pós-graduação e mestrado aqui de São Paulo, eu pesquisei paternidades, né, na perspectiva sócio-histórica e expressões em mídias sociais. Defendi a dissertação em agosto, mês dos pais passado. Então aí, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, conhecer vocês e trocar conhecimento e construir o conhecimento aqui com vocês. Olá, eu sou o Renan, eu sou estagiário de psicologia aqui do Sejusc Famílias. Também tenho muito interesse na área de paternidade e estou começando algumas pesquisas voltadas para o tema agora. E além disso, também sou participante e integro o projeto Sombras e Símbolos, né, que é um podcast de psicologia analítica que lá a gente não toca muito nesse tema específico de paternidade, mas também é uma área da psicologia que dá para puxar bastante para esse lado. E eu também estou muito ansioso pela discussão e pela troca aqui com o Rafael e também com a equipe. A temática desse episódio é responsabilidade paterna e temos algumas perguntas que vão nortear nossa conversa. Na concepção de vocês, como que fica o papel do pai no pós-divórcio? Eu acho que, de maneira geral, se a gente pensar por uma perspectiva ideal, digamos assim, né, o papel do pai no pós-divórcio continua sendo o mesmo papel que ele desempenha no pré-divórcio, né, ou então durante o casamento. E aí, Rafael, o que você acha disso? É exatamente isso, eu ia falar que não deveria ter diferenças. E é por isso que, né, o direito estabelece a guarda compartilhada como a regra, né, no divórcio, é para estabelecer isso, né, que nada deveria mudar na construção ou na manutenção dos vínculos, né, dos filhos. De uma forma geral, não deveria ter alterações no sentido da preocupação, do cuidado. É óbvio, né, que muitos obstáculos são colocados porque antes a coabitação determinava as relações dentro da família. Quando essa família se divide, né, o casal parental, o casal conjugal se divide, aparecerão outros obstáculos. Como vai ficar o convívio dos genitores com os filhos? Precisa ser o mais igualitário possível. Por que dentro da relação conjugal, quando existia a organização familiar, acontecia de uma forma? Por que deveria mudar, né? Sobre a questão da preocupação com os filhos. Claro, né, que se há o divórcio é porque um lado ou o outro está descontente, né, até com as relações parentais. Mas
Os obstáculos precisam ser superados para que a relação parental permaneça. A relação conjugal do casal, né, já não vai ser mais a mesma. Claro, divórcio significa isso, né? O rompimento da relação conjugal. Mas a relação parental com os filhos continua. As responsabilidades, o direito de convívio, a necessidade, o dever da manutenção das duas partes, né? Seja lá com quem a materialidade da criança, do filho, do adolescente, enfim, estiver, né? Seja com o genitor ou com a genitora, a outra parte precisa colaborar financeiramente, né? De alguma forma. Por isso existe alimentos, por isso existe questões, né? Então, a partir do momento que há o rompimento da relação conjugal, cria-se outros obstáculos. Porém, isso precisa ser superado para a garantia das relações parentais, de convívio e da criação e manutenção dos vínculos. Acho que só complementando um pouco, é claro que a gente não, como o Rafael tem essa própria fala dele, a gente não pode deixar de levar em contas toda a situação subjetiva, toda a situação pessoal que leva, por exemplo, um casal ao divórcio, né? A separação dessa conjugalidade. E também fazer a distinção, quando a gente está falando de conjugalidade, parentalidade, em teoria são coisas completamente diferentes, mas a gente sabe que na prática esses dois temas acabam se entrelaçando de alguma forma. Mas a ideia é que um divórcio, né, seria o rompimento desse laço conjugal e não o rompimento de um laço parental. Aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela criança, aquele adolescente continua sendo seu filho, filho da outra pessoa, então não há um rompimento nessa esfera. Logo, entende-se que, na teoria, novamente, deveria se manter como era antes. Mas aí entram vários empecilhos e a gente pode pensar, por exemplo, a respeito do que já falamos de responsabilização, de criação de pai despender do tempo para passar com a criança, né? E eu acho que mais importante também é essa participação ativa naquilo que é referente à rotina e nas responsabilidades que você tem para com aquela criança, né? Como eu já havia citado, levar na escola, levar no médico, comprar comida, e não somente comprar aquela comida que é o que a criança gosta, o que também é muito importante no desenvolvimento desse vínculo, né? Mas também comprar comida, aquilo que é saudável, aquilo que vai fazer bem para a criança, porque você conhece ela de alguma forma. Focar-se nessa alimentação são coisas que são responsabilidades de ambos os pais, né? Mas também são coisas que acabam desenvolvendo esse vínculo e são coisas que devem ter uma atenção um pouquinho maior nessa perspectiva de um pós-divórcio, digamos assim, né? Então, não deixar isso passar em branco, né? Por exemplo, existe muito essa noção no pós-divórcio na ideia do pai visitante, né? Que é aquele pai que só chega ali, leva a criança pro cinema, para passear e depois meio que acaba devolvendo. Então, essa é uma concepção daquilo que a gente tá falando aqui, não é cabível, porque a ideia de ser um pai, apesar de nós falarmos que não conseguimos definir o que é ser pai, mas dentro do esperado pelo social, a ideia do pai é justamente esse indivíduo que tem um engajamento maior na paternidade e na relação parental com a criança. Então vai para além dessa visitação, né? É por isso que até mesmo dentro do próprio judiciário não se chama mais visitação, né? A gente fala de convivência. Ressignificando, na verdade, modificando um termo para que também se ressignifique a forma de pensar nele, né? Então eu acho que, de maneira geral, não deveria mudar após o divórcio essa noção de paternidade, mas existem sim esses obstáculos que o Rafael traz, né? Que eu também trago, e que esses obstáculos, cada um vai ter uma forma de lidar. Quando a gente vai falar dessa questão de como fica a paternidade no pós-divórcio, talvez a gente deveria falar de uma perspectiva mais ampla, né? Como fica a parentalidade no pós-divórcio, porque esses obstáculos geralmente são comuns aos dois lados, apesar de que há ali as suas exceções justamente pela perspectiva de gênero, de classe social, etc. Mas, da maneira geral, são comuns aos dois lados, como, por exemplo, a comunicação a respeito das necessidades da criança. É uma coisa que, geralmente, após um rompimento conjugal, a questão da comunicação é o mais afetado, né? Talvez as pessoas ali por motivos pessoais, e a gente não tá aqui pra dizer se isso deve ser completamente superado ou não, a gente não sabe qual é a realidade de cada um, mas talvez as pessoas por motivos pessoais não gostem mais de se comunicar uma com a outra. A noção é de que, ainda que não haja essa comunicação direta, esse obstáculo também precisa ser superado. Talvez a gente possa pensar em outras ferramentas para superar esses obstáculos que não o contato direto com a outra pessoa, mas a ideia é que eles sejam superados de uma forma ou de outra, justamente em
prol daquela criança, daquele adolescente. Porque eu acho que é importantíssimo a gente lembrar, quando a gente tá falando no sentido de judiciário, no pós-divórcio, não é somente que o pai tem o direito de conviver com a criança. Na verdade, o direito de convivência familiar é da criança e não do pai. Então, por isso que ela é sempre o eixo central, ela é sempre o foco nessas discussões, em que, ainda que as duas pessoas ali nesse pós-divórcio não queiram nunca mais ver a cara uma da outra, é necessário que elas estejam dispostas a ceder e encontrar estratégias de comunicação, de diálogo, talvez, visando o bem-estar e a manutenção dos direitos dessa criança, desse adolescente, né? Daí eu trago a discussão para a questão das relações patriarcais de gênero, porque a mulher ela foi colocada como uma propriedade do homem, né, historicamente. Inclusive, em tempos, né, mais antigos, a lei dizia que o homem poderia matar a sua esposa no caso de um adultério, por exemplo. A mulher não podia fazer isso. Mas o homem podia, porque o homem podia determinar se a esposa estaria viva ou morta. E isso perante um sistema de justiça. Então, isso era possível. Se há um divórcio, esse sistema de comunicação que você fala, Renan, é dificultado exatamente por conta dessas relações patriarcais, né, de propriedade. Se ela não é mais minha, então eu vou matar a comunicação, vou dificultar a comunicação. Enfim, isso é só um aspecto. Mas daí eu trago a reflexão também sobre a necessidade de pensarmos naquele ditado africano, né, que é preciso uma comunidade para criar as nossas crianças, enfim, alguma coisa nesse sentido. E daí, quando a gente pensa que após o rompimento das relações conjugais dentro, né, de uma família, possivelmente e geralmente as pessoas vão se envolver com outras pessoas. E às vezes se envolvem com pessoas com outras parentalidades. Então, aquela família que é reconstruída, ela é reconstruída com outras crianças que têm outros pais. Então, quando eu falo que a receita é meio complicada e é feita para dar errado, é porque as pessoas, assim, têm dificuldade de compreender que o foco são as crianças, são os filhos, né? Que eles estão em desenvolvimento, né? Na condição pessoa em desenvolvimento, e precisam de adultos minimamente, eu vou chamar de saudáveis, no sentido de minimamente conscientes, ou até que elaboram sua própria história, sua própria masculinidade, feminilidade, enfim, para poder oferecer a essas crianças filhos biológicos ou filhos socioafetivos e também as novas companheiras relações mais saudáveis. Então, às vezes os obstáculos eles vão se ampliando à medida que as relações vão se complexificando também, e as pessoas às vezes não estão preparadas, não foram construídas, não foram educadas para essas novas relações mais complexas, no mínimo de ter consciência delas. E é por isso que eu falo, né, que todo mundo precisa de terapia, né, para compreender, para se compreender nessas relações, nessas novas relações. Enfim, é isso, assim, é bem complexo, né? Com isso, entendemos que as responsabilidades parentais precisam ser exercidas por todos os responsáveis envolvidos, independente de sexo ou gênero. E diante disso, na concepção de vocês, como é vista a figura paterna pelas instituições? Eu penso que esse âmbito social da compreensão das relações parentais é um âmbito que precisa de muita discussão e muita luta ainda. E um exemplo disso é a lógica, por exemplo, da licença parental, né? A licença maternidade, ela dura meses, a licença paternidade dura dias, e isso já indica, né, quem deve cuidar dos filhos. Então, quem que deve exercer a parentalidade assim que nasce uma criança? Então, quem tem mais tempo, né, a sociedade compreende que é quem deve cuidar. Porque antes, e em algumas empresas ainda são 5 dias a licença paternidade, que é o tempo, né, só para registrar e olha lá. E agora 20 dias para poder dizer que faz alguma coisa, que aprendeu alguma coisa no cuidado. E a mulher tem meses, né? Isso mostra como nossa sociedade enxerga, né, a parentalidade. Outros exemplos são a questão da saúde do homem. O homem não se cuida. É necessário ter lá uma secretaria ou um setor do Ministério da Saúde para falar da saúde do homem, para tentar chamar os homens para o autocuidado.
E isso já diz muito, né, sobre nós homens, nós não nos cuidamos, nós homens não nos preocupamos conosco mesmo, e às vezes tem que abrir o posto de saúde, por exemplo, num horário diferente, no horário comercial, né, o cara está trabalhando, então tem que abrir o posto de saúde durante mais tempo para ele poder ir se cuidar. Mês de novembro é o mês de fazer isso, abrir o posto de saúde por mais tempo para chamar os homens para se cuidar. E o resto do ano, como que os homens se cuidam? Então, as instituições não estão preparadas ainda para esse cuidado dos pais, para os pais exercerem a sua parentalidade de uma forma mais digna, né? Porque tudo está preparado para as mulheres, né, cuidarem. Existem discussões aí, né, do banheiro com o trocador, banheiro masculino com trocador, né, banheiro familiar. São discussões que se fazem para pensar que o cuidado também é responsabilidade dos homens. São discussões pequenas que tendem a mudar um pouquinho a mentalidade ou um pouquinho da realidade. Seria necessário mudanças muito mais estruturais para que as instituições estivessem mais preparadas, né? As políticas públicas estivessem mais preparadas para a presença do homem cuidador, seja de crianças, mas também de idosos, né? Pessoas com deficiência, enfim. A mulher foi sempre relegada esse papel de cuidar. As nossas profissões, né? Serviço social e psicologia agora nem tanto, mas são profissões tidas como femininas. Por quê? São profissões que lidam com o cuidado, como a enfermagem, pedagogia. É como se ainda houvesse uma divisão de gênero em relação às profissões, em relação ao acesso às políticas públicas e tudo mais. A luta é muito grande. E por isso que nós, homens, precisamos nos engajarmos nas lutas das mulheres por igualdade. Por mais que nós, homens, brancos, cisgêneros, temos mais privilégios, precisamos perder os privilégios para que a igualdade aconteça. Eu acho que quando a gente fala a respeito desse tema paternidade e a relação com as instituições, a gente pode ir para tantos caminhos que eu acho que daria um episódio por si só. Mas eu acho que, complementando o que você já falou, Rafael, tem também muito essa noção da constituição dessa identidade, na verdade, a constituição desse papel do que é ser pai, né? Que a gente comentou no início. E isso é uma coisa que está em desenvolvimento, né? Na verdade, é uma coisa dinâmica. Essa noção, por exemplo, quando a gente está falando desse conceito principal da paternidade, é uma coisa que está em desenvolvimento e ao mesmo tempo que constitui, é constituído pelo social. Então, dessa forma, a gente não tem como pensar que, ao mesmo tempo, como, por exemplo, você traz, né? Você trouxe o fato dessa discussão dos trocadores em banheiro masculino. Ao mesmo tempo em que isso é uma coisa social que influencia o sujeito, isso também é uma questão social que representa a noção de sujeito que a gente tem na sociedade, né? Então, só pra gente pontuar a questão de que, ao mesmo tempo em que, por exemplo, na questão da ausência paterna, né, há uma responsabilidade individual, também há uma responsabilidade social. Justamente pelos moldes da nossa sociedade, que como a gente já trouxe, a questão do patriarcado, do capitalismo, por essa noção que a gente tem dos papéis que cada gênero deve desempenhar na sociedade, isso é uma coisa que tá ali na estrutura da sociedade, digamos assim, né? Mas é importante a gente notar também o fato de como alguma dessas coisas pequenas pode acabar, por exemplo, desencorajando um pai, ou então tirando a sua autonomia, ou então fazendo com que ele se sinta, por exemplo, de fato naquela posição que a gente falou que não deve ser adotada, que é somente o auxiliar da mãe. Então, é pensar como também essas instituições acabam reforçando essa ideia de que o pai, de certa forma, não tem serventia nenhuma na sociedade, na criação de uma criança, por exemplo, que ele é completamente dispensável, justamente porque se você vai no shopping, o trocador é no banheiro feminino, por exemplo, como você mesmo trouxe, né, que apesar de não ser relacionado às instituições, é relacionado a uma questão social. Quando você estava trocando a fralda, alguém chegou e te perguntou cadê a mãe, como se um pai não tivesse autonomia, não tivesse a possibilidade de fazer uma coisa dessas, né, e aí acaba sendo um ataque tanto à mãe dessa criança quanto ao pai dessa criança, né, no caso a mãe que deveria estar ali sempre se preocupando, como se ela não pudesse fazer outras coisas para além de desempenhar esse papel, e o pai que em teoria não é nem capaz de desempenhar esse papel. Então, esses ataques acabam vindo de maneiras muito pequenas, na verdade, muito pequenas no que eu digo que a gente não consegue notar, mas que acabam causando grandes revoluções dentro da subjetividade e do conceito social do que é ser pai. Quando a gente pensa no judiciário, por exemplo, na verdade hoje, né, a gente já tem que a guarda compartilhada é a norma, né, é a regra para a
maioria das situações, a não ser que haja a impossibilidade de uma das partes ter o convívio com essa criança, seja por questões de violência contra a criança, etc. Mas a gente tem que a norma é a guarda compartilhada. Ainda assim, a gente vê em muitos casos nos judiciários, por exemplo, quando vai de fato pro litígio, né, e que o juiz acaba decidindo, a gente vê muitas vezes que, por exemplo, as mães passam a ter uma convivência muito maior do que os pais desempenham, por exemplo, com a criança. A gente pode observar isso por uma perspectiva de que isso está se adaptando à realidade daquela família, né, a realidade daqueles dois sujeitos, dentro dessa noção de família nuclear, na verdade, né, pai e mãe, se adaptando à realidade desses dois sujeitos, mas também a gente pode olhar pela perspectiva de que em que lugar no nosso pensamento, isso de maneira geral, não somente no judiciário, mas em que lugar na nossa sociedade está alojado esse pensamento, essa ideia de que, de certa forma, o pai, ele é um pouco mais dispensável, ele não precisa ter tanto convívio assim, muitas vezes vem até a noção de que, não, ele não sabe cuidar da criança, então não é dada nem a possibilidade desse pai aprender a cuidar dessa criança, como se de fato, apesar de a gente já ter desconstruído, de certa forma, esse mito da essência materna, né, dessa questão de que as mulheres nascem com esse instinto materno, na verdade, é quase como se daqui pra fora a gente tivesse falado, não, isso não existe, mas daqui pra dentro isso ainda tivesse muito presente na nossa sociedade. É como se as mulheres nascessem com isso, né? A nossa sociedade prega a ideia de que somente elas conseguem desempenhar esse papel, sendo que, como tudo na nossa sociedade, é uma coisa que é construída, né? E aí a gente volta para aquela questão do brincar na infância, que já é, de certa forma, um treino pra vida real, né? Na verdade, as pessoas do sexo feminino estão ali treinando, que se identificam com o gênero feminino, os homens, muitas vezes, estão indo para aquela noção de brincar com brinquedos que vão remeter a questões mais de guerra, de automobilismo. Então, isso é uma coisa que é construída também na nossa sociedade, e ainda que dentro do nosso espectro social, isso não seja uma coisa que, na maioria, quando a gente está falando de gênero masculino, não seja uma regra, é uma coisa que sim, os homens, após crescerem, têm capacidade de desenvolver. E é interessante a gente pensar de que essa capacidade de desenvolver não precisa também ser somente pensada como incentivada, tanto pelas instituições, tanto a nível pessoal, a nível familiar, etc, né? É muito rotineiro, e novamente eu trago de volta a história que você trouxe, as pessoas em nosso círculo deslegitimizar com pequenas falas. Isso acontece em várias situações, e na paternidade também. Então, aquela noção de que, cadê a mãe? Novamente, é uma deslegitimização do papel paterno que aquele homem poderia estar ali exercendo. E ainda que ele não consiga exercer esse papel à primeira vista, né, que ele não tenha, digamos assim, a prática necessária, isso é uma coisa que precisa disso, né, precisa dessa prática, é uma coisa que precisa ser praticada, e para tal precisa se dar esse espaço para que esse homem pratique, né. Então a gente vê muito aquela situação de que, por exemplo, em filmes, né, o homem não sabe pegar a criança no colo, e aí no filme, talvez a mãe ou a avó da criança nem deixe ele pegar aquela criança porque ele vai deixar cair, como se aquele homem não tivesse a mínima aptidão para fazer uma coisa simples como segurar uma criança. E isso se expande pra frente, passa pelo trocar a fralda, passa por organizar talvez a lancheira da criança para ir pra escola, levar a criança pra escola, talvez levar a criança no hospital e acompanhar ela na consulta. Então são várias pequenas coisas que vão se acumulando nesse imaginário social de como a gente vê os papéis de gênero, do gênero masculino e da paternidade na nossa sociedade, né? Também um outro ponto que eu acabei citando no meio do episódio, né, a respeito desse ideal que a gente tem de pai, né, que é um ideal que está presente na sociedade, mas eu acho que um ponto que a gente precisa trazer ainda dentro desse tema instituições é o quanto a relação da academia com esse tema paternidade, né. Eu acho que o Rafael vai concordar comigo na questão de que, primeiramente, as pesquisas a respeito desse tema são muito incipientes. A gente quase não vê pesquisas, são poucos os pesquisadores, até mesmo dentro da própria psicologia, quando a gente vai pensar em parentalidade, né, principalmente indo para psicanálise, a maioria das pesquisas, a maioria das teorias desenvolvidas são voltadas à figura feminina, à figura maternal. Então, como por exemplo a questão da teoria do Donald Winnicott, né, a respeito da mãe suficientemente boa, ou então do próprio Bowlby, que posteriormente vai fazer ali umas correções na forma como ele fala, mas em primeiro momento ele falava exatamente que esse apego era desenvolvido entre a mãe e o bebê, e no caso da ausência da mãe deveria ser substituído por uma outra figura, mas que de preferência também deveria ser uma mulher. Então a própria academia tem uma relação muito estranha ainda com esse tema de paternidade, até mesmo hoje em dia, né? São poucas as pesquisas abordando o assunto, poderiam ter muitas mais pesquisas falando a respeito disso que a gente tá comentando aqui, indo para outros vértices,
E também, apesar de eu estar aqui falando a respeito de tem que ter mais pesquisas, etc., é muito a gente pensar também de que, na prática, né, o exercício da parentalidade, e mais especificamente aqui no nosso caso, da paternidade, é uma coisa que é desenvolvida na prática e isso vai variar muito individualmente de homem para homem. Então, é muito aquela noção que a gente trouxe no início de que não há uma receita de como ser um pai, né? A gente não pode trazer somente, por exemplo, o conhecimento que a gente produz dentro do judiciário ou então dentro da academia, das universidades, das faculdades a respeito do tema e invalidar a experiência pessoal de cada homem, de cada pai, e que nisso que acaba se constituindo também uma outra forma de saber que vai para além, né, dos conhecimentos gerados dentro das universidades. Então, voltando àquele ponto de que, apesar de a gente estar falando aqui a respeito de paternidade, o tema mais importante é como essas pessoas devem ter, de certa forma, uma autonomia em como lidar com essa situação. Não somente uma autonomia, mas também um pensamento crítico a respeito disso, né? E quando eu falo crítico, não é somente nesse sentido acadêmico, mas crítico no sentido de revisitar suas experiências, de também pensar a respeito delas e modificar, de acordo com isso, a forma como elas agem no mundo, né? Que isso também é um conhecimento que vai ser gerado na prática, na relação entre pai e filho, e que é uma coisa muito individual, muito pessoal, e que ainda que a gente pesquise a respeito disso, que a gente chegue a algumas conclusões, algumas considerações, isso não invalida a prática pessoal de cada pai, e também aqui a gente está falando de pai, mas de cada mãe, de cada avó, em relação a essas crianças, que são indivíduos, né, crianças e adolescentes, que são indivíduos que eles devem ser cuidados, e aqui a gente já vai para outro tema, né, mas não somente por essas figuras parentais, mas pela sociedade de uma maneira geral. E, portanto, se faz novamente importante a noção de que o Estado precisa estar atento, né? As instituições precisam estar atentas à forma como essas paternidades estão sendo geradas, digamos assim. A forma como o que acontece na sociedade, no judiciário, nas academias, nas universidades, como isso acaba influenciando o tipo de pai que a gente tem na sociedade e, ao mesmo tempo que esses sujeitos que também estão dentro do judiciário, também estão dentro das universidades, acabam também gerando um outro processo. Então, essas coisas acabam meio que se entrelaçando e a gente deveria estar atento a todas elas, apesar de ser muito difícil. Cara, você trouxe uma discussão muito importante, que é sobre as pesquisas, né? E dentro da minha pesquisa, eu corri atrás, né, do estado da arte sobre pesquisas dentro do serviço social sobre paternidade. Realmente há uma escassez muito grande de pesquisas voltadas para a paternidade, né? A psicologia tem muito mais do que o serviço social e o direito também. Mas dentro do serviço social, as discussões geralmente era para evidenciar aquela figura do pai tradicional ausente. Inclusive, a minha orientadora, a doutora Terezinha Fávero, ela realizou uma pesquisa maravilhosa sobre destituições do poder familiar e dentro da pesquisa ela percebeu assim, cadê o pai? A destituição é do poder familiar, mas sempre o profissional do serviço social, quando vai produzir o estudo social, vai procurar a mãe dessa criança, né, que está acolhida ou que está, né, em alguma situação, e assim, nem se pensa em procurar esse pai, né? Porque se pressupõe que ele é ausente, então se está em uma situação de processo de destituição do poder familiar, então para que eu vou correr atrás? Então o pai é ausente, o pai não sabe cuidar, não vai dar conta, então nem vou correr atrás. Realmente existe isso, né, da escassez, e as discussões sobre paternidade geralmente gira em torno, né, da ausência paterna. E é por isso que a minha pesquisa eu procurei evidenciar, sempre tentando não correr o risco de ficar no idealismo, né, mas eu sempre busquei correr atrás dessa figura do pai que quer participar, do pai que quer estar nessa função, nesse papel do cuidado, sempre considerando as diversas relações, né, de gênero, raça, classe, mas que existem diversas paternidades e dentre elas existem esses homens pais que querem buscar conhecimento, buscar aprender a como cuidar dos seus filhos, como zelar, como educar bem, como estar presente. Eu acredito que a minha contribuição para as pesquisas nessa temática é para trazer esse outro viés e para ver se a partir desse olhar as pesquisas que virão também possam minimamente considerar essa realidade. Então existem grupos de pais, existem podcasts, existem blogs, existem perfis
perfis de Facebook, grupos de Facebook, perfis de Instagram, né, diversas arrobas. Isso fez parte da minha pesquisa também, mais de 50 arrobas de homens, pais, que querem revelar a sua paternidade, que não é aquela tradicional. Sempre perpassando a questão da paternidade, seja adotiva, trazendo as discussões sobre raça. Tem o Humberto Baltar, que coordena e que está dentro do meio ali dos pais pretos presentes, que traz essa discussão muito importante. Tem o grupo Paternando do Facebook, partiu para o WhatsApp. Então, de pais que buscam se apoiar sua condição, seja lá qual for, para buscar um apoio mútuo, né? Porque as mulheres fazem isso muito bem e com muita facilidade. Então elas conseguem se juntar para discutir, para aprender juntas e tal. E existem homens que estão percorrendo esse caminho, seja na pesquisa, seja no mundo real, no mundo virtual. Algo está acontecendo. A gente até pensa nas discussões sobre uma bolha, né, desse tipo de paternidade diferenciada, mas que a gente precisa furar essa bolha. Inclusive tem o @furando a bolha que discute sobre isso para trazer informações sobre masculinidades, paternidades. Então uma rede de apoio virtual ou presencial já existe, é só a gente se engajar. E nós estamos já encaminhando para o final do episódio. E vocês têm alguma mensagem para o nosso público? A minha mensagem é que, assim, a gente precisa se engajar nas discussões, na rotina, né, do cuidado dos nossos filhos, se engajar nos movimentos feministas, fazermos parte aí dessas discussões para uma mudança dessas estruturas todas. E o objetivo é a queda do patriarcado. Eu acho que, complementando isso, indo para a esfera mais pessoal, eu acho que a mensagem é gerar reflexão e crítica, né? A respeito das paternidades, a respeito até mesmo das relações que nós temos com nossos pais, que às vezes é uma relação de ausência, né? Vide a realidade brasileira, mas também uma reflexão a respeito de como a nossa sociedade funciona. Enquanto a gente está falando aqui de paternidade especificamente, a gente puxou um monte de coisas que, em teoria, não está diretamente ligado com o tema, mas que tá tudo entrelaçado e acaba se influenciando. E a gente também deixou aqui de falar muitas coisas que também são muito importantes para o tema, então a discussão não acaba aqui. Essa discussão é muitas vezes dentro da nossa própria cabeça, né? Pensando a respeito daquilo que nos circunda, justamente porque a partir do momento que a gente para de pensar a respeito de como a nossa sociedade funciona e como nós funcionamos, né? E eu acho que isso, dentro do que a gente falou, dentro da questão de gênero, né? Para os homens acaba sendo uma questão um pouco mais delicada de se falar. Quando a gente para de pensar a respeito disso, quando a gente não pensa, na verdade, a respeito disso, a gente acaba se alienando da nossa condição enquanto ser e também da nossa sociedade de maneira geral. Então, eu acho que o objetivo e a mensagem que eu gostaria de deixar é justamente essa noção de que é muito válido a gente pensar a respeito dessas questões, é muito válido a gente pensar criticamente a respeito dessas questões e pensar a respeito do mundo que nos circunda, né? E aqui eu acho que dá pra traçar até um paralelo em que a gente, de certa forma, uma frase muito clichê, mas de que a gente nunca deixa de ser criança no sentido de que a gente nunca deixa de tatear o mundo ao nosso redor justamente para começar a compreendê-lo um pouquinho melhor, né? Isso é um processo, de certa forma, eterno, em que a gente vai morrer e não vai acabar. E, Rafael, onde o nosso público pode te encontrar para conhecer mais sobre o seu trabalho? Nossa, eu não tenho o hábito, né, de estar nas redes sociais, então a única rede social que eu tenho é o WhatsApp, tenho os meus contatos, mas se alguém quiser fazer contato, conhecer minha pesquisa, conversar comigo, no primeiro momento entre em contato pelo meu e-mail, o racandeloro@gmail.com, daí ali a gente começa as discussões e daí depois parte para tomar um cafezinho e seguir na vida real. E Renan, como o nosso público pode ter acesso aos conteúdos do podcast? Bem, vocês podem acessar os conteúdos do podcast através dos agregadores, né? Em diversos agregadores de podcast. O principal deles hoje em dia é o Spotify, mas tem o Apple Podcasts também. E é só procurar Falando de Famílias, né? Eu acho que algumas coisas a gente deixou de falar aqui que tá presente em diversos outros episódios. Então, com certeza, vocês vão acabar achando alguma coisa, como, por exemplo, a questão do pós-divórcio, né? Já foi tratado em outros
outros episódios, e vocês no feed, né, vão poder visualizar os episódios e escolher os que mais dialogam com talvez as dúvidas ou complementações a respeito desse tema que vocês tenham interesse. E vocês também podem encontrar a nossa equipe, né, e também publicações a respeito do podcast e outros temas que envolvem famílias no nosso Instagram, que é o @falando de famílias. E além disso, vocês também podem nos encontrar no TikTok, no @falando de famílias também. Então, a gente, em todos esses canais, a gente está sempre tentando trazer, de certa forma, alguma informação a respeito do tema, trazendo discussões justamente no teor que vocês viram aqui, né, com esse teor crítico e também com esse teor construtivo, tentando ao máximo levar em conta individualidades e também temas sociais e interseccionalidades desses temas dentro de cada assunto que a gente traz. Então, para finalizar, eu quero agradecer a participação do Rafael, que contribuiu muito para o nosso podcast, assim como o Renan também, trouxeram pontos muito interessantes e relevantes para a gente refletir e levar essa reflexão ao nosso público. E no demais, é isso. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @falando de famílias. Até o próximo episódio!